no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Eu achei interessante esse versículo, porque Segunda Crônicas, capítulo 1, ele já começa assim: e Salomão se estabeleceu com firmeza em seu reino. Aí ele diz por quê? Ele diz, porque o Senhor era com ele. Olha só, Salomão se fortaleceu porque Deus era com ele. E eu fico me perguntando muitas das vezes, como nós conseguimos ficar inconstantes e desanimados tendo o Senhor do nosso lado? Por que Salomão se fortaleceu? Por que Salomão se firmou no seu reino? Olha aqui, seu filho Salomão se estabeleceu com firmeza. Ele sabia o que ele queria, ele sabia por que ele tinha sido chamado, onde ele tinha sido posto. Ele se estabeleceu com firmeza. A pergunta é, e no reino de Deus, será que você tem se estabelecido com firmeza? Porque, qual foi o motivo dele ter se estabelecido com firmeza aqui no seu reino? O motivo foi porque Deus era com ele. E o motivo de você também estar estabelecido com firmeza aqui nessa terra é porque Deus é contigo. A pergunta é, como você consegue estar desanimado? Como você consegue estar inconstante se Deus é contigo? Não tem sentido. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele tem um domínio com Ele, como nós podemos estar inconstante tendo esse Deus Todo-Poderoso com a gente? Então nós temos que pensar nisso. Salomão se estabeleceu com firmeza. Vamos continuar lendo? No capítulo 2 diz assim, ó: Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto. Presta atenção aqui que Salomão aqui está convocando os principais do seu reino. Ele está convocando os nobres, ele está convocando os chefes, ele está convocando os senhores, ele está convocando os líderes, e ele está falando para esses, ele está dizendo que ele foi subir. Olha o que ele faz, ó: no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro. Lembra aquela tenda que Moisés se encontrava com Deus? O povo, de manhã cedinho, Moisés ia no tabernáculo, tinha chamada tenda do encontro. Moisés ia para lá, e Deus se encontrava. Eles viam a nuvem descer sobre Moisés, e eles ficavam assistindo aquilo ali o tempo todo, só observando, porque só Moisés tinha aquela intimidade, só Moisés tinha sido escolhido, só Moisés podia desfrutar daquilo, por causa do nível que Moisés tinha chegado com Deus. Então, essa mesma tenda que eles estão agora nesse mesmo momento, aquela tenda que Moisés estava, e olha aqui o que acontece, ó, a tenda do encontro, a arca não estava lá. Olha o que ele diz aqui, ó: Davi tinha transportado no 4 a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado em Jerusalém. Então a arca estava em Jerusalém, eles estavam na tenda do encontro em Gibeon. O 5, o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Então ali tinha um altar. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Olha que coisa interessante aqui. Salomão e todos os nobres, eles estavam lá e consultaram ao Senhor. E depois a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. No 6, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Só por curiosidade, só por questão de conhecimento, olha só que coisa interessante, que às vezes você fala assim, meu Deus, 1000 holocaustos, ele matou 1000 animais. Deixa eu te explicar, existia 3 tipos de sacrifício naquela época, tá? Existia o sacrifício de agradecimento, que era o sacrifício de ação de graça, que esse sacrifício de ação de graça, ele era feito com manjares, não só com animais, até com frutos da terra também, era um sacrifício de ações de graça. Você tinha também o holocausto que você fazia pelo seu pecado. Quando você pecava, você pegava um animal, transferia o seu pecado para um animal, e aquele animalzinho ali recebia o seu pecado, e Deus perdoava o seu pecado, tá? O terceiro era também de ações de graça, mas era um sacrifício diferente, porque tinha o sacrifício de ação de graça com animais, tinha o sacrifício de ações de graças com manjares, que não eram com animais, e tinha um sacrifício
holocaustos que também dependia do pecado que você tinha cometido, dependia da sua situação financeira, o animal que você ia escolher, tudo isso dependia de diversas situações. E aqui, o que acontecia? Salomão, o sacerdote naquela época, quando a pessoa chegava para oferecer, o que ele fazia? Ele pegava um animal, ele degolava um animal, pegava o sangue, aspergia ele na ponta do altar, e todo o resto do sangue ele depositava no centro do altar. Depois ele pegava a gordura daquele animal, tirava e também queimava. O sangue e a gordura precisavam ser totalmente queimados. Essa parte ficava para o Senhor. E o animal ele era cortado e algumas partes, algumas porções, tipo pele, essas porções ficavam para o sacerdote. E também, dependendo do sacrifício, nos sacrifícios de ações de graças, algumas partes da carne ficavam também para a pessoa que estava oferecendo o sacrifício e também para o povo, tá? Olha só o trabalho que você tinha para oferecer um holocausto. Não era uma coisa fácil. E aqui a Bíblia está dizendo que Salomão ofereceu 1000 holocaustos. É uma coisa extravagante ou não é? Outra coisa que a gente entende aqui interessante é que quando o rei ele se apossava do seu reinado, o que um rei, quando você recebe uma coisa muito boa, o que você quer fazer? Você quer festejar, celebrar, não é? Salomão, geralmente os reis celebravam como? Eles faziam um banquete. Pegavam um banquete e celebravam aquilo ali com os nobres, com os melhores. Eles pegavam os principais do seu reino e celebravam um banquete. Olha só que coisa interessante. Salomão pega os nobres e ao invés dele fazer um banquete, ele vai sacrificar. Salomão ele poderia chegar e fazer um banquete como todo e qualquer rei fazia. Eu me apossei do reinado, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer uma festa, vamos celebrar, tem agradecimento ao Senhor, mas vamos celebrar, vamos fazer um banquete, vamos beber, vamos fazer de tudo aqui. Mas olha só o que Salomão fez, ele pegou os nobres, os mesmos que estariam nos banquetes dos reis que estavam, nos outros reis, eram os nobres, os principais do reino, e o que ele faz? Não, a gente não vai fazer banquete não, a gente vai adorar o Senhor com sacrifício. Ao invés dele fazer um banquete em prol deles, para todo mundo ali se fartar, ele pega e bota todo mundo para adorar o Senhor em forma de sacrifício. Os nobres, eles pegam os principais, vamos adorar o Senhor, se eu estou aqui é por causa dele. Então Salomão começa o reinado dele assim. Isso, Deus está só observando. E você vai ver que essa atitude de Salomão, 1000 holocaustos, gente, 1000 holocaustos não era uma coisa que qualquer pessoa fazia não. Tenta imaginar esse mesmo processo que eu falei para vocês de sacrifício, 1000 vezes. Tentaram imaginar isso? Praticamente dura um dia inteiro. É um dia inteiro, basicamente. Não, muito mais. 2, 3, 4, pode demorar aí para você sacrificar 1000 cordeiros, 1000 animais. E uma coisa interessante é que por que o holocausto? Poxa, você já se perguntou por que um animalzinho? Por que precisava haver morte? Eu já estava perguntando isso para Deus. Falei, 1000 é muito animal que morreu, né? Mas sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo que o pecado, Deus não tinha criado, não criou a gente para pecar. Então nós não fomos criados para pecar. Então o próprio Deus, o pecado é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, relacionada a Deus, que Deus falou comigo, João, toda vez que houver pecado, precisa haver morte. Quando Adão e Eva pecou, para botar as vestes para ele, o que Deus teve que fazer? O primeiro sacrifício, matar um animal. O pecado é uma coisa tão séria que o Senhor está querendo ensinar o que para a gente nos holocaustos. Ele quis dizer assim, toda vez que você pecar, você tem que lembrar que alguém vai morrer por causa do seu pecado. E algo que é interessante é para você ver a seriedade, o que Deus está falando, a seriedade de cada pecado que cometemos. Naquela época, cada pecado que você cometia, se você quisesse perdão dele, alguém tinha que morrer. E Deus pega e coloca, o animal vai morrer no teu lugar. Mas quem deveria morrer era você. Para você não morrer, eu vou te dar a possibilidade de botar um animal, mas alguém vai ter que morrer, porque eu sou justo. Olha só a seriedade do pecado, olha como é que Deus trata o pecado. O ser humano não foi feito para pecar. Então o pecado é tão sério que Deus trata o pecado dessa forma. Alguém tem que morrer, só com sangue, porque sangue é vida. Quando você infringe, transgride uma lei, você vai contra a natureza de Deus, que é a santidade. Isso é muito sério. Naquela época, você tinha que lembrar, se eu pecar, alguém vai morrer. Hoje, se você pecar, você também vai lembrar de uma coisa, alguém já morreu.
O sacrifício era para lembrar também a pessoa que peca, que toda vez que alguém comete o pecado, ele precisa lembrar que houve morte. Todo pecado que você cometeu, você precisa lembrar de uma coisa: Jesus morreu pela tua vida. Ele era você que deveria, mas ele morreu por causa do teu pecado. Ele restituiu essa questão da comunhão com o homem. Mas você precisa lembrar que mesmo quando você peca hoje, Jesus, ele não sacrificou para o teu pecado. Mas Jesus, quando ele morreu para que você tivesse vida. E não para que você continuasse numa vida de pecado. Então pensa nisso antes de você morrer. Muitas pessoas deixavam de pecar naquela época porque eles sabiam assim: pô, só o processo que vai ter para Deus me perdoar se eu pecar. Vou ter que pegar, matar um animal, vai ter, eu não quero que animal morra por causa de mim não. Tinha gente que deixava de pecar por causa disso. Por causa do trabalho que ia ter para poder ser perdoado. Só por questão de conhecimento, de curiosidade, para você lembrar que é necessário a morte por causa da gravidade do pecado. O pecado, ele não foi feito para você fazer. Então, quando você peca, morte tem que acontecer. E Jesus morreu por causa do teu pecado. Só para você ver a seriedade disso. Pensa 2 vezes antes de você cometer um pecado. Transgredir uma lei. Depois desse sacrifício de Salomão, isso toca o coração de Deus. Porque também sacrificar 1000 vezes, quando dirá quanto tempo isso demorou e quantas pessoas foram necessárias para sacrificar 1000 vezes. Deus aparece para Salomão. E uma coisa interessante, sabe o que é? Salomão, quando ele foi sacrificar, ele sacrificou em ação de graça. Ele não sacrificou para questão de pecado, não. Ele não sacrificou para Deus perdoar o pecado, não. Ele sacrificou 1000 animais, 1000 cordeiros. A gente não sabe, deve ser diversos tipos de animais ali. Mas tudo em ação de graças ao Senhor. Então Salomão toma o reino, ao invés de fazer um banquete, ele vai sacrificar e ainda agradecendo a Deus. Não é, Senhor, olha só, não foi algo egoísta. Aí Deus olha o coração de Salomão e fala assim: Salomão, aí, olha só, sacrificou, fez algo extravagante, algo poderoso. Coisas que nós fazemos poderosas, que saem do cotidiano, de nós, da rotina que nós estamos acostumados, isso toca o coração de Deus. Você vai ver isso em diversas vezes. Olha na mulher do fluxo de sangue. Jesus falou, ela chamou minha atenção. Você pode ver o cego Bartimeu, que começou a gritar: Jesus viu. Você pode ver Zaqueu, quando subiu: convém que eu esteja na tua casa. Toda pessoa que fazia um ato de extravagância, isso chamava o coração de Deus e chama até hoje. E você vai ver que logo depois desse sacrifício, a Bíblia fala que Deus apareceu em sonho. Vamos ler o versículo 8. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu... Perdão, vamos no 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Não teve conversa, não teve Salomão, muito amado, não teve conversa. Salomão, é o seguinte: pede o que você quiser que eu vou te dar. O teu sacrifício tocou o meu coração. Pede o que você quiser. Deus já chegou falando assim. Aqui não diz que ele falou nada antes. Ele só chegou para Salomão e falou: pede o que quiser que eu te darei. A nossa atitude de extravagância, a nossa atitude em adoração, em ações de graça, para você ver como que um coração grato, ele move o coração de Deus. A força da gratidão, a força de um coração grato. Pede o que você quiser. Olha só. Pede o que você quiser é pedir o que você quiser. Não tem restrição. Deus podia chegar para ele e falar assim: Salomão, pede o que você quiser. Mas olha só, você não pode pedir isso, você não pode pedir isso também, você não pode pedir isso aqui, porque senão vai ficar difícil. Pede isso. Então pede isso aí, o que quiser, mas com um pouquinho de restrição. Salomão podia pedir o que ele quiser. E quem estava falando para ele, meu irmão, não era uma pessoa limitada, não. Quem estava falando para ele era o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, qualquer coisa que se viesse na cabeça de Salomão, Salomão poderia pedir. Parou para pensar nisso? Aí ele vai e pede. Olha o que Salomão vai pedir para ele, ó. 8. Salomão respondeu: Senhor, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento. Vamos parar por aqui. Você está acostumado a ouvir isso, que Salomão pediu sabedoria e conhecimento, mas olha só o que tocou o coração de Deus, igreja. Não foi Salomão ter pedido sabedoria, não. Não foi o fato de Salomão ter pedido sabedoria que tocou o coração de Deus, não. Foi pelo motivo que Salomão pediu a sabedoria.
Isso que tocou o coração de Deus. Olha aqui, ó. O 10. Dá-me sabedoria e conhecimento. Olha o motivo. Para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este tão grande povo, este teu grande povo? Olha só. Salomão ainda, primeiro, ao invés dele fazer um banquete que era para ele, era direito dele, ele vai sacrificar e adora a Deus. Pega os grandes e vai adorar a Deus em ação de graça. Depois Deus dá mais uma oportunidade para ele pedir qualquer coisa que ele quisesse para ele. Ainda assim, ele pede algo que seria em prol do reino. Aí Deus começou a virar e falar assim: eu estou gostando desse cara. Eu estou gostando dele. Porque tudo que ele pede, tudo que ele quer fazer em prol de mim. E olha a sabedoria. Senhor, eu preciso liderar o teu povo. Você não me colocou aqui para liderar? Então, para me dar sabedoria, me dá conhecimento para liderar esse povo para mim. Aí olha a resposta de Deus, igreja, que tremendo. 11. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu, olha só, as coisas que geralmente as pessoas pedem: riquezas, bens. Aí ele falou: nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Olha aqui como é que Deus entendeu o recado. Sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você age em prol do reino de Deus, quando os teus projetos, eles são em prol do reino de Deus, tem gente que pensa que está se atrasando quando está fazendo as coisas de Deus, está atrasando as suas próprias coisas. Não, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer isso, porque, eu estou ficando para trás, eu estou muito envolvido na igreja, muito envolvido nisso, estou ficando para trás. Você pensa que você está se atrasando. Talvez o teu pai diz isso para você, talvez a tua mãe diz isso para você, os teus familiares dizem isso para você, que você está se atrasando. E aí, como é que é? Que não sei o quê, vai casar não, que não sei o quê. Mas aqui, Deus deixou bem claro que por causa do coração de Salomão voltado para o reino, todas as outras coisas foram acrescentadas para ele. E não só isso, de uma forma que nunca tinha sido acrescentada para nenhum outro. Aquela palavra, lembra? Aquele que se aproxima de Deus, importa que ele saiba que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus sabe galardoar aqueles que o buscam. Se os teus projetos, os teus sonhos envolvem o reino de Deus, não precisa ficar preocupado com a provisão, porque vai vir. Vai vir, porque vem de Deus, é para Ele. Salomão estava preocupado: Senhor, como é que eu vou governar? Você viu o que... outra coisa, tem gente que pensa que Salomão pediu só sabedoria. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, são duas coisas diferentes. Se os teus projetos envolvem... Agora eu queria que você fizesse uma análise dos teus planos e dos teus projetos aí agora. Se uma pessoa chegasse, se Deus chegasse para você agora e falasse: o que queres? Agora é mole, ouviu? Mas se Deus chegasse para você e dissesse assim: o que queres que eu te faça? Pede o que quiseres. O que você talvez pediria hoje para Deus? Talvez você até pediria sabedoria, mas para quê? Para impressionar os homens? Para as pessoas olharem para você e dizer: uau, como ele sabe muito. Para quê? Você quer sabedoria, mas você quer sabedoria para quê? Os teus projetos estão envolvem o reino de Deus? Deus é o centro do teu projeto? Queria que você refletisse sobre isso agora. Porque às vezes você está sonhando, você está querendo muita coisa e as coisas não estão acontecendo. Mas será que Deus é o centro do teu projeto? Será que esse projeto envolve o reino? O que Deus diz? Buscar, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Aqui fala que depois Salomão voltou e reinou sobre Israel.
Vira para o teu irmão e fala assim: Deus ama encontrar pessoas com coração grato. Deus ama encontrar pessoas que possuem corações gratos. Agora, já viu aquele tipo de pessoa? Deus estava falando comigo. A gente veio conversando, eu e Fernanda viemos conversando no carro, Deus ministrou algo no meu coração. Já viu aquela pessoa? Ai meu Deus, só Jesus na causa. Mas tem que dar graça, em tudo dá graça, tem que dar graça. Que ações de graça é essa? É a mesma coisa, eu tenho que amar porque Deus manda, né? Vou te amar então. Que amor é esse? Não é amor não, você não pode. É impossível você amar alguém obrigado. Assim como também você não pode ter coração grato forçado. Não existe isso, isso não faz sentido. Em tudo dá graça, em tudo dá graça, Senhor. A vontade é de sair explodindo e chutando tudo. Mas tu está ali fingindo que está dando graça. É uma ação de graça fingida. É ação de graça mesmo, de gracinha. Fingida. Você tem que pedir para Deus colocar em teu coração, você tem que pedir para Deus: Senhor, me ajuda a exercitar um coração grato de verdade, verdadeiramente. Ações de graça. Senhor, eu quero estar diante de uma situação e olhar e falar assim: não, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Eu conheço o meu Deus, Ele está provendo todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam. Mas não é uma coisa fingida, é tipo assim: não, eu creio de verdade que Deus está fazendo alguma coisa. É ações de graças verdadeiramente. Deus ama encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa. Eu vou dizer uma coisa: você não tem noção do que um coração grato, verdadeiramente grato, faz com o coração de Deus. Você não tem noção como um coração grato move o coração de Deus a teu favor, e como a murmuração move o coração de Deus para longe de você. Você não tem noção disso. Quando você murmura, você está dizendo um monte de mensagens subliminares para Deus, sem saber. Quando você fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida, Pai? Eu não mereço passar por isso não, Senhor. Eu estou te servindo, eu tenho te buscado, eu tenho isso. Eu não mereço não, Senhor. Aí você começa a murmurar: que vi minha vida. Aí começa aquela coisa de murmuração. Olha só o que você está dizendo para Deus quando você murmura subliminarmente. Você está dizendo assim, ó: Senhor, você não sabe nada. Quem sabe sou eu. Porque era para estar como eu queria e não como você quer. Então quem sabe sou eu. Primeira coisa que você está dizendo para Deus: você não sabe nada. Era para ser como eu estou querendo, porque eu sei. Você está errado. Primeira coisa que você está dizendo para Deus quando você murmura. Entre diversas outras coisas: Senhor, o que tem em você, Pai? Você não está vendo? Você não está vendo? Outra coisa que você mostra para Deus: falta de confiança. Você chega para Deus e fala assim: Senhor, não era para isso estar acontecendo na minha vida não, porque você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu não confio nem um pouco em você. As coisas já fugiram do teu controle há muito tempo. Não vai mudar não? Já não está na hora de mudar não? É esse tipo de mensagem que você passa para Deus quando você murmura. Agora olha a diferença quando você dispõe um coração grato. O que você passa para Deus? Senhor, as coisas estão aparentemente de uma forma estranha. Eu não estou conseguindo ver nada aqui, tá? Vale de ossos secos. Mas Senhor, eu confio no Senhor. Deus, eu sei que o Senhor por trás está fazendo alguma coisa em meu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo. Olha só o quanto de palavra, por isso que isso move o coração de Deus em teu favor. Olha o quanto de palavras subliminares você está falando para Deus quando você tem um coração grato. Senhor, tu tens o controle de tudo nas tuas mãos. Essa situação não fugiu do teu controle não. Ela pode não estar como eu queria que estivesse, mas eu tenho certeza que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Olha só, passou a mudar. Meu irmão, se você aprender a viver assim, as coisas serão completamente diferentes para você. Se você aprender a viver com um coração grato, se você aprender a viver em gratidão constantemente, quando Paulo fala em tudo dai graça, não é para você chegar e falar: ai, glória a Deus, minha mãe morreu, glória a Deus. Não é isso. É você entender: Deus tem o melhor, Deus sabe o que Ele está fazendo. E se isso nesse momento aconteceu,
com certeza foi o melhor para todos nós. Outra coisa, em tudo dai graça, tem que ter cuidado. Porque às vezes acontece alguma coisa e você fala assim: ah, Senhor, obrigado porque não aconteceu comigo, Pai. Subliminarmente você está falando obrigado porque aconteceu com ele. Ah, graças a Deus aconteceu com ele, Senhor. Você tem que ter cuidado também. Você tem que agradecer sim porque Deus te protegeu. Agradece, Senhor, eu te agradeço, eu estou te agradecendo aqui. Eu faço isso com Deus. Quando acontece alguma coisa eu falo assim: Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque eu tenho sido fiel e por ti, porque o Senhor tem o controle de tudo, não era eu que estava presente ali. Mas, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que aconteceu isso, Pai. Que ela te conheça, que isso seja para o ensinamento, que isso seja para alguma coisa, mas que ela entenda. Coração grato move o coração de Deus. Crônicas 7, versículo 1. Olha o que ele diz em Crônicas 7, versículo 1. Aqui, Salomão termina de construir o templo. Olha só. Ali Salomão se aposta do reinado. Agora Salomão termina de construir o templo. Vamos ler. 2 Crônicas 7, 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, olha agora o que Salomão faz depois que isso acontece. Olha só. 4. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O primeiro foi 1000, né? Igreja, olha agora. Cai para trás. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais feitos pelo Senhor. E fala assim, ó, depois. Salomão 7, consagrou a parte central. Ele fez tudo isso na parte central do pátio, que ficava na frente do templo, e ali ofereceu o holocausto e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos. O altar que ele tinha construído para o holocausto não aguentava. De tanto sacrifício, então ele falou: vamos para o pátio. Vamos para o pátio. E lá no pátio central ele continuou. Igreja, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Que é isso, igreja? Tu imagina quanto tempo que isso demorou? Isso aqui demorou mais de 7 dias, porque era uma festa de 7 dias, e foi demorando. Isso foi, com certeza. Pelo menos 7 dias eu sei que durou, porque está dizendo aqui. 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Aí eu virei e falei assim: ah, não. Eu vou até ler de novo, que deve ter errado um 0 aqui. Não tem nada errado não, é 120 mil ovelhas mesmo. É muita coisa, igreja. É muita coisa. Tu imagina o que estava no coração de Salomão para ele fazer um negócio desse. É isso que eu fico pensando. O que estava no coração de Salomão para ele chegar e falar assim: hoje a gente vai sacrificar 120 mil ovelhas. A ação de graça é exatamente a compreensão não só de quem é o Senhor, mas de todo o evangelho, do projeto, de tudo. Quando você compreende, Salomão aqui, ele estava compreendido. Por quê? O que Deus tinha dado para ele? Sabedoria e conhecimento. Ele estava compreendido daquilo que ele estava fazendo. Então ele virou e falou assim: Senhor, pelo que o Senhor merece muito além do que o homem pode dimensionar. Já viu quando aquela pessoa chega para você e fala assim: cara, você prega o evangelho com a alma, você prega o evangelho com verdade. Por quê? Porque não tem como você falar assim: e Deus me salvou e me curou, eu tinha que morrer, agora eu estou aqui vivo.
A pessoa vai falar assim, cara, isso aí é uma grande mentira, é uma grande ladainha, porque, pô, não passa verdade nenhuma para mim. Aí já viu aquela pessoa que fala assim, cara, Deus me libertou, isso é verdade. Isso é reino de Deus. A pessoa fica assim, você impacta a pessoa fica assim, cara, isso deve ser verdade. Mesmo que a pessoa que não acredita, a pessoa, isso deve ser verdade. Se a pessoa está falando com tanta força, com tanta ênfase aquilo que ela está falando, isso não pode ser mentira. Teve muita gente que não acreditava em Deus, igreja, que passou, historiadores que passaram a acreditar em Deus por causa do testemunho dos apóstolos. Sabia disso? Historiadores que começaram a estudar como os discípulos se portavam na hora de pregar o evangelho, na hora de fazer. Quando eles começaram a analisar Paulo, que quando ele estava indo, se eu não me engano, para Damasco, uma cidade aí em Jerusalém, alguma cidade que ele foi, o povo foi de navio, os acompanhantes dele foi de navio. E Paulo falou assim, não, vocês podem ir de navio que eu vou andando. A pessoa falou para Paulo assim, como assim você vai andando? Igreja, era uma distância assim, de dias andando, muito tempo. Ele falou, não, eu vou andando. Aí deixa bem claro o versículo assim, ó, e Paulo decidiu ir andando para encontrar mais pessoas e ter mais possibilidade de pregar o evangelho. Aí os historiadores, eles olham isso e falam assim, meu Deus, isso aqui não pode ser mentira. Como é que para uma pessoa fazer isso, a pessoa só pode ter caído do cavalo e ter visto Jesus mesmo. Não tem explicação, porque uma pessoa decidir ir andando ao invés de ir de navio, para pregar mais o evangelho, para falar mais do amor de Jesus, a pessoa não faz isso com a mentira não, igreja. O pessoal não leva uma mentira adiante dessa forma, não. Então, pelo testemunho dos apóstolos, pessoas se converteram, historiadores, homens aparentemente sábios, né? Porque tem homens que se fazem tão sábios que acabam se tornando tão tolos, né? Não conseguem observar o que está na frente deles. Aí, igreja, olha só. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. O que acontece depois disso? Quem adivinha? Quem chuta? Vai, chuta alguma coisa aí. Deus fala de novo com Salomão. Olha aqui. Olha o que acontece no versículo 11. Outra coisa, igreja. Não pensa que o pessoal saiu assim, não. Ó. Que isso, hein? Tá que enfim acabou. 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Nunca mais eu vou encontrar com esse rei. Totoquinha. Olha aqui como é que o povo saiu. Olha o versículo 8. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. E era uma grande multidão. Gente vinda de Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene e levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas. E todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão. E ao seu povo. Quanto mais, igreja, você sacrifica, quanto mais a gente faz para Deus, a tendência é a gente mais se alegrar, não é ficar cansado não. É quanto mais você faz para Deus, a tendência é mais você ser revigorado. Por quê? Olha aqui, ó. Olha o ciclo, ó. Ó. Eu faço para Deus, Deus se alegra, a alegria do Senhor me fortalece e eu faço de novo. Aí Deus vai te enchendo de coisa, de amor, porque Deus também fica grato, né? Fica aquela coisa com esse servo tremendo, aí Deus vai te enche de amor, aí você fala assim, Senhor, toma mais amor para você. Aí ele fala assim, ó, meu filho, você está me dando muito amor, toma mais amor. Aí tu vira e fala assim, eu vou te dar mais amor. Deus é muito amor, tu fala, muito amor. Aí tu vai falar assim, então segura essa aí que agora tu não vai aguentar. Toma, Deus. Aí Deus fala, tadinho, não sabe de nada. Toma mais amor agora, e tum. Aí tu, não perdi. E assim você vai, ó, de glória em glória. Deus te enchendo de amor, você se enchendo de um coração grato, dando mais amor para Deus, e assim, ó. E Deus te fortalecendo, e você se enchendo, e Deus te fortalecendo, e você se enchendo, e você sendo pleno aqui nessa terra. E o que aconteceu, igreja? Vamos ver o que aconteceu aqui? Capítulo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo, depois dessa coisa toda, e o palácio real do Senhor, e o palácio real que ele fez para ele, executando bem, olha só, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor
lhe apareceu de noite e disse. É o Senhor aparecendo de noite para Salomão. Mas olha agora ele não falou pede o que quiser não. Foi tão forte quanto, mas olha só que coisa linda, ó. Olha o que Deus fala para Salomão, olha o que o coração grato faz com Deus. No capítulo 12, parte B. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí olha só o versículo tão conhecido aqui, ó. Primeiro ele fala, e se eu quiser acabar com tudo? Deus está dizendo para ele, se eu quiser mandar o gafanhoto destruir tudo? Isso, mostrando a soberania dele. Mas ele chega depois no 14 e diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí Deus está simplesmente complementando a gratidão que Salomão fez e só fortalecendo, falando assim, olha só, se vocês continuarem assim, aí ele fala, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha uma coisa interessante, esse que se chama pelo nome não é o povo que chama Deus não. Ah, Deus, eu estou orando em nome de Deus, não é isso não. É o povo que se chama pelo nome de Deus, é o povo chamado pelo nome de Deus, tipo assim, o povo de Deus. É o povo chamado pelo nome de Deus. Sabia que você é chamado pelo nome de Deus? Então, isso aqui é para você. Se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus. Você está sendo chamado pelo nome de Deus, né? Não é Xana, não é Jefferson, não é Josi, é homem e mulher de Deus. É ou não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, igreja, é você reconhecer que sem ele você não consegue nada. Que não é você que dá as ordens, não é você que faz as exigências, mas é você que obedece. É ele que faz tudo. É ele que controla tudo. Não é você que faz as exigências. Não é você que tem que colocar Deus na parede. Mas é você que tem que ficar assim, eu estou sensível, fala comigo. Fala que o teu servo ouve, eis-me aqui, Senhor. Se humilhar. Entender que sem Deus não pode nada. Orar. A única forma de você falar com Deus é através da... Não tem outra forma de você falar com Deus. Deus ele pode falar com você em multiforme. Deus ele pode aparecer para você em forma de pessoa. Deus pode aparecer para você, falar contigo em forma de música. Deus pode falar contigo de diversas formas. Deus ele pode falar com você de diversas formas. Você só pode falar com Deus de uma. Através da oração. Só através da oração que você consegue conversar com Deus. Então ele está dizendo, orar é essencial. Como é que você pode ser um cristão e não orar, igreja? Diz para mim isso. Não faz sentido também. Se você não tem uma vida de oração, pastor Aninho falou isso no culto passado. Manter um comprometimento de jejum e oração. Se você não tem uma vida de jejum e de oração, como ele está dizendo aqui, como é que vai ser, igreja? Um crente que não ora, um cristão que não ora. Orar, um detalhe muito interessante, igreja, buscar a minha face. Deus não poderia ter dito, me buscar? Por que essa analogia, esse termo, buscar a minha face? Uma vez Deus me revelou, perguntando esse versículo para Deus, Deus me revelou por que buscar a minha face. Igreja, na face estão presentes todos os sentidos que nós temos. Você buscando a face de Deus, você tem os olhos de Deus, você tem os ouvidos de Deus, você tem as narinas de Deus, que serve inclusive para diferenciar a tua adoração. Você tem a boca de Deus, que profere bênção ou profere a maldição. E você tem a sensibilidade de Deus, que é o tato. O tato também, tem gente que pensa que tato é na mão. Tato é em tudo. Tato é qualquer coisa que está relacionada à sensibilidade, ao toque. Na face, igreja, estão presentes todos os sentidos. Se você tem a face de Deus, você tem tudo. Agora ele deixou também uma coisinha aqui. Se desviar dos seus maus caminhos. Igreja, não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não mudar o teu relacionamento com o pecado. Não adianta, que se você não muda o teu relacionamento com o pecado, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus.
Igreja, quando Deus fala, sede santos, porque eu sou santo, Deus ele não está falando assim para você, vamos ficar parecido pai e filho, imagem e semelhança, seja igual a mim. Não é uma coisinha não. Quando ele está falando sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo assim, ó, a única possibilidade de nós termos qualquer comunhão é se vocês forem santos. Sabe por quê? Porque eu sou santo. Então quando ele fala sede santo porque eu sou santo, ele está te dando uma ordem. Ele está chegando para você e fala, cara, eu estou te dando uma oportunidade de ter comunhão comigo. E a única oportunidade de você ter comunhão comigo é sendo santo, porque eu sou santo. O eu sou santo de Deus é uma condição. Deu para entender? É uma condição. Não é um negocinho legal para você ser parecido com Deus, não. É uma condição. Você só pode ter relacionamento comigo sendo santo, porque eu sou santo. É a minha natureza. Eu não posso pecar. Deus não pode pecar porque isso faz parte da natureza dele. Assim como a Bíblia diz que Deus não pode ser infiel, porque a natureza de Deus é ser fiel. E a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A natureza de Deus é a santidade. Por isso Ele diz, por isso os holocaustos, o pecado é sério. O pecado ele tira a possibilidade de você ter qualquer comunhão com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Santidade é o caminho. Aqui Deus deu o segredo. Revelado, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, olha a condição, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Igreja, traz para a tua vida. Hoje você é a habitação do Senhor. Hoje você é a igreja do Senhor. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, as dívidas vão estar sanadas. E eu vou sarar a tua terra, ou seja, eu vou te dar plenitude de vida. Eu vou te dar vida e vida de verdade. Eu vou te dar plenitude de paz. Eu vou te dar plenitude de alegria. Uma vez eu estava conversando com um nigeriano e ele estava falando comigo, ele falou assim para mim, João, a pobreza, ela não está no dinheiro lá. Não é porque eles não têm dinheiro na África, na Nigéria, que eles são pobres. Ele falou assim, a pobreza está no coração deles. Eles já são pobres de natureza já. Eles não sabem ser ricos, ele falou. Eles não sabem. A pobreza está no coração. Mesmo que ele tenha, ele falou, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro na África, João. Ele falou, mas são pobres. São pobres de coração. Eles no coração deles são pobres. Eles não sabem viver com dinheiro. Eles não sabem. Por que eu estou falando isso? Porque, igreja, você ser rico não está direcionado ao dinheiro que você tem. Ser rico ou ser pobre não está relacionado ao dinheiro que você tem. Ele deixou bem claro, João, eles têm dinheiro, mas eles são pobres. Eles vivem como pobres mesmo tendo dinheiro. Sabe por quê? Porque a pobreza, igreja, está no teu coração. Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu coração, cuidado com o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Igreja, você pode não ter dinheiro, mas você pode ser rico. Você pode não ter nada, mas você pode ser rico, porque se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem tudo. Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem Deus. Eu tenho certeza que você tem plenitude de alegria. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, eu sou feliz. Sou feliz. Ué, mas você não tem o iPhone 15ª, 20ª geração? Você não tem o carro do ano? Você não tem isso? Como é que você pode ser feliz? Eu sou feliz, cara. E ainda briga porque acha que é o cara mais feliz da terra. Ainda tem essa coisa ainda. Aqui a gente tem que ter cuidado. Porque se eu chegar e falar que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, a gente vai começar aqui a ter facções e dissensões, brincadeira, tá, gente? Mas todo mundo vai querer dizer o quê? Todo mundo vai falar, eu sou mais feliz. Tu acha que tu é mais feliz que eu, Fabiano? Aí. Nisso a gente não vai concordar, então todo mundo é feliz junto. Agora, pergunta se Fabiano tem carro do ano. Pergunta se Fabiano tem tudo que uma pessoa acha que ela precisa.
precisa ter para ser feliz? Pergunta se ele tem. Não tem. Mas pergunta se ele é feliz. Você, posso dizer por você, muitos que estão aqui, estão rindo o tempo todo. Por quê? Igreja, quando você tem um coração de ação de graças, nada tira a tua alegria, igreja. Deixa eu te explicar uma coisa, a tua alegria está diretamente voltada para como você vê o teu Deus. A tua alegria está diretamente voltada para quanto você é grato a Ele. Esquece que... Para de ficar reclamando com as coisas que já aconteceram, igreja. Para de ficar murmurando se já aconteceu. Chorar o leite derramado, não é isso? Está derramado. Igreja, para de chorar com as coisas que já aconteceram, porque elas não vão voltar atrás. Elas não vão voltar atrás. Para de perder tempo com coisas que reclamando, por que você fez isso, que não sei o que, a pessoa vai falar, mas eu fiz por causa disso, mas tu fez. Vai começar os dois a ficar discutindo porque eu fiz, aí você fica, para e pensa, o que a gente vai fazer agora para resolver isso? O tempo que você perde reclamando, você ganha, tentando arrumar uma solução. Por isso que aconteceu. Era para acontecer? Não, mas não aconteceu. Então vamos pensar numa coisa agora, para de reclamar. Perde muito tempo murmurando. Aprenda a viver uma vida com coração grato. Amém, igreja? Amém. Uma vida com coração grato. Quando você acordar, que você for trabalhar, não diga assim, eu tenho que trabalhar hoje, não. Diz, eu posso trabalhar hoje. Porque tem gente que não pode, igreja. Às vezes você chega, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para o culto. Diz, eu posso ir para o culto, porque eu vivo num lugar livre, eu sou livre, Deus me libertou, eu posso ir para o culto. Eu vou porque eu posso, eu vou porque Deus me deu possibilidade, eu vou porque eu poderia estar morto hoje, mas Deus me libertou, eu vou para o culto porque eu posso ir, e não porque eu tenho que ir.